Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 113, gravado na quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. No episódio de hoje, no oferecimento do Sindicato Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoescolas, Centro de Informação de Condutores do Estado de São Paulo, eu vou falar sobre um assunto que muita gente está tendo dúvidas, que é a validade dos cursos especializados. Em especial, aqueles cursos cuja validade já se encerrou nesse período de pandemia e a pessoa não está conseguindo fazer a sua renovação. Então, vamos avaliar o que estabelece a nossa legislação de trânsito a respeito dessa validade e se há também uma prorrogação, assim como houve para a validade do exame de aptidão física e mental da Carteira Nacional de Habilitação. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, nosso assunto então, validade dos cursos especializados. O problema surgiu principalmente por causa daqueles que tiveram os seus cursos com a validade expirada neste período, tendo em vista que a deliberação do presidente do Conselho Nacional de Trânsito, número 185, estabeleceu que, para fins de fiscalização, em relação à Carteira Nacional de Habilitação, se ela tiver vencido nesse período de pandemia, está interrompida a fiscalização, né? Então, quando encerrar esse prazo, deve haver nova deliberação a respeito, e aí o prazo vai contar novamente, tá certo? Mas, nesse aspecto, o que diz a deliberação 185? Que aquelas habilitações cujo exame de aptidão física e mental venceu de 19 de fevereiro em diante, não estará incorrendo o condutor em infração de trânsito do artigo 62, inciso 5, sendo possível continuar utilizando esta habilitação para conduzir veículo automotor nas vias públicas. A infração do 62, inciso 5, é aquela de dirigir o veículo com a habilitação vencida há mais de 30 dias. A gente fala habilitação vencida, mas o correto é falar do vencimento do exame de aptidão física e mental, mas um está vinculado ao outro, tá certo? E aí fica a questão seguinte, e os cursos especializados, eles também seguem esse padrão? Por um critério lógico, sim. E eu vou te mostrar duas resoluções do CONTRAN que nos permite concluir que o correto seria que a habilitação já tivesse com essa informação a respeito. Então, a primeira resolução é a número 168 de 2004, que no seu artigo 33, parágrafo 4º, diz o seguinte: o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal registrará no RENASH, em campo específico da CNH, a aprovação dos cursos especializados, conforme codificação a ser definida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. E ainda na resolução 68, lá no seu anexo 2, no item 6, que trata dos cursos especializados, nós encontramos duas informações importantes. Primeiro, os cursos especializados têm validade de 5 anos, quando os condutores deverão realizar a atualização dos respectivos cursos, devendo os mesmos coincidir com a validade do exame de sanidade física e mental do condutor constantes de sua CNH. Veja que interessante. Esta é a redação atual da resolução 68, antes não era assim, no meio de tantas alterações que ela já sofreu, uma delas trouxe esta previsão normativa. E aí continua dizendo que, a fim de se compatibilizar os prazos dos atuais cursos e exames de sanidade física e mental, sem que haja ônus para o cidadão, os cursos já realizados antes da publicação desta resolução terão sua validade estendida até a data limite da segunda renovação da CNH. Portanto, foi dado um prazo para que isso acontecesse, e esse prazo já se expirou. Portanto, hoje, todas as habilitações deveriam já ter a inscrição do curso especializado, são os cursos do artigo 145, que depois, na resolução 68, teve alguns complementos, mas inicialmente era para transporte coletivo de passageiros, transporte de emergência, transporte escolar e transporte de produtos perigosos. A resolução também traz o transporte de cargas indivisíveis. Na resolução 410, nós temos o motofrete e o mototáxi. Nesses cursos especializados, o correto é que a sua validade coincida
com o exame de aptidão física e mental, que por sua vez é a validade da CNH. Além disso, em 2006, na resolução 205, que trata dos documentos de porte obrigatório, nós encontramos a seguinte previsão normativa. Artigo 2º. Sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado, o condutor deverá portar sua comprovação, até que essa informação seja registrada no RENASC e incluída em campo específico da CNH, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da resolução do CONTRAN número 168. Desta forma, vemos que tanto a 168 quanto a 205 nos permitem concluir que, em todo o Brasil, o correto seria que a realização dos cursos especializados estivesse vinculada à CNH. A única exceção é, enquanto não fosse incluído, isso foi em 2006, a pessoa deveria comprovar a certificação de que realizou aquele curso. Este prazo já se passou há bastante tempo, já deu tempo da pessoa renovar 2 vezes a habilitação em alguns casos, e desta forma, os estados que hoje não têm essa compatibilização de validade já estão errados, porque deveria estar compatível. Se a gente observar essas 2 resoluções, podemos dizer que, se a CNH também prorrogou para quem teve o vencimento a partir de 19 de fevereiro, que foi 1 mês antes da deliberação, automaticamente o que consta nela também foi prorrogado. E desta forma a pessoa não precisa ficar preocupada com a validade do curso especializado nesse período de pandemia. O problema será naqueles estados que não estão atendendo à resolução 168 e 205, que, no meu entender, o cidadão não pode ser prejudicado. Se o DETRAN não está cumprindo com essa compatibilização, então o que vale é o que está na CNH. O que eu sugiro? Que a pessoa ande com essas 2 comprovações. Né? Se na CNH não consta, ou se consta com data diferente, que ele saiba que a validade correta seria o mesmo da sua habilitação. Tá certo? Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.